Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Iniciando então o segundo Top Atualidades de 2015. Vamos lá, o que temos hoje? Com o professor Marcos José e material da Raquel. Esse top vai de 6 a 12 de janeiro e começamos a falar de relações internacionais, lógico, não é? Terroristas matam 12 em Jornal de Paris para vingar Maomé. Então nós temos aí essa notícia que abalou o mundo inteiro. Isso, você candidato, você que está me acompanhando aqui, fica tranquilo, porque o que não vai faltar é material sobre este assunto. Então, além desse assunto ser notícia, pelas próximas semanas, não vai faltar material sobre ele. Então, é o tipo de assunto que dá para a gente, vamos dizer assim, digerir tranquilamente. Por quê? Não tem muito que ficar aqui enrolando, dando aí muitas explicações, a não ser o seguinte. Primeiro que você já sabe a essa hora, né, do campeonato, que o ataque foi ao jornal satírico, o jornal francês, né, Charlie Hebdo. Isso é fato, não tem como você errar uma questão dessa. Outro detalhe são os irmãos Kouachi. Isso, os que fizeram o atentado, são dois irmãos. Eles se dizem ou afirmavam ser membros da Al-Qaeda, então toma cuidado com isso, a Al-Qaeda, enquanto o atirador, aquele que invadiu o restaurante Kosher, lá em Paris, Koulibaly, esse não, esse estava afirmando que fazia o atentado em nome do Estado Islâmico. Então você tem aí dois nomes importantes que você não pode esquecer, isso em termos de terrorismo. A Al-Qaeda, mas por enquanto nada é ainda confirmado, é fato, cuidado, por isso que é importante acompanhar esse desenrolar das notícias durante a semana, enquanto que o outro atirador, né, que invadiu o restaurante Kosher, dizia que estava fazendo aquilo em nome do Estado Islâmico. Então, cuidado com esses detalhes, ok? Outro detalhe que é importante lembrar você é que a França é o país da Europa com o maior número de muçulmanos. Isso também é legal você tomar cuidado. Então, é importante também lembrar que no dia 7 de janeiro, em Dresden, na Alemanha, houve um ato contra os grupos anti-islâmicos que operam na Alemanha. O nome do grupo principal é Pegida, viu, candidato? Cuidado com esse nome. Pegida, ok? É um grupo alemão que pratica atos anti-islâmicos, então você não pode esquecer da palavra xenofobia, que é algo que cresce muito graças à direita da Europa. Então, aqueles que não exatamente estão defendendo, lógico, o atentado ao jornal satírico, mas que não querem esquecer que há, sim, um clima anti-islamismo na Europa, afirmam que, é lógico, o jornal contribuía para que isso ocorresse, fosse mais aprofundado, e é lógico que a resposta daqueles que são considerados radicais, e são radicais islâmicos, não deu outra. O atentado, então, custou a vida dos cartunistas e de jornalistas do jornal satírico. Então, cuidado com isso, acompanha isso de perto, que eu sei que você vai fazer. Aproveitando aqui a dica, não se esqueça do nome do brasileiro que vai ser julgado na Espanha, tá? O nome Caíbe Ribeiro, cujo nome árabe é Hakim, isso, ele estava na Bulgária, tentando embarcar para a Síria, quando foi detido e foi enviado para a Espanha, aonde vai ser julgado. Então, toma cuidado com o nome do brasileiro, não é? O Caíbe Ribeiro. Então, tudo isso você tem aí que englobar,
tomar cuidado e fazendo aí as ligações. Por quê? Para não ficar só centrado nessa questão do jornal Charlie Hebdo. Legal? Continuando aqui o nosso top de 6 a 12 de janeiro. Brasil Saúde. Governo anuncia medidas para desestimular cesárea. Plano poderá negar pagamento se considerar que a cirurgia é desnecessária. Medidas anunciadas por Ministério para estimular realização de parto normal entram em vigor em 180 dias. Os médicos serão obrigados a justificar a escolha por cesáreas feitas em gestantes e os planos de saúde poderão se recusar a pagá-los, caso avaliem que esse procedimento era desnecessário. Então, no caso do Brasil, que tem um dos maiores índices de cesáreas do mundo, já há vários anos, outros governos, não só o atual da Dilma, mas outros governos também, vêm tentando restringir a prática muito comum hoje no Brasil, entre as mulheres que vão dar à luz, a opção pela cesárea, que muitas vezes é indicada pelo médico e aprovada pelo plano de saúde, porque, lógico, isso tem um custo maior e todo mundo fatura em cima disso, certo? Aí nós temos, olha, cesárea versus parto normal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos partos sejam de cesárea, né? E no caso aqui do Brasil, nós ultrapassamos já os 52%. Então, está aí uma notícia importante da área de saúde que você tem que dar uma olhadinha. Continuando aqui o top, Brasil Política. Latifúndio não existe mais, diz ministra da Agricultura a jornal. Não existe mais latifúndio no Brasil, por isso o país precisa de uma reforma agrária pontual. E os conflitos fundiários com indígenas acontecem porque eles saíram da floresta e passaram a descer nas áreas de produção. Então, lógico, para a atual ministra, não é? A nossa ministra, que é a Cátia Abreu, o latifúndio não existe mais no Brasil, e aí o problema são os índios. Isso, os sem terras, que não querem fazer nada, só querem terras, inclusive perto das estradas, né, asfaltadas, bonitinha, lógico, e os índios, que agora estão descobrindo a civilização, finalmente, no século XXI, e aí por isso que eles querem invadir terras produtivas. Então, é óbvio essa minha ironia, você entendeu? Porque eu também acredito que a dona Cátia Abreu também foi irônica. Ela que já foi, né? Ela foi a primeira mulher a representar a bancada ruralista no Congresso Nacional, chamada para agradar esses grupos mais conservadores, já que a bancada ruralista, faz parte da base de apoio da dona Dilma, então chamada para ser ministra, para agradar essa ala mais conservadora da nossa política nacional, ela não podia dar outro depoimento. Inclusive, os ruralistas estão muito bem representados. Agora, no caso dos índios, né, e no caso do MST, lógico, não faltou críticas à presidente pela escolha, ok? O INCRA, ele dá alguns dados interessantes, como, por exemplo, 196 imóveis no Brasil, só 196 imóveis no Brasil, são donos de mais de 100 mil hectares de terra. Então, se isso não prova que existe latifúndio no Brasil, então, realmente, precisamos avaliar esse tipo de conta, tá ok? Então, acompanha, porque é lógico, a Cátia Abreu provavelmente vai continuar a ser ministra por muitos anos, e é lógico, a polêmica está instalada e a gente já espera que esse ano de 2015 vai haver muito debate sobre isso.
Top Atualidades de 6 a 12 de janeiro, falando de Brasil Segurança. Menor é 007, tem licença para matar, diz chefe da polícia de São Paulo. Então, o governo Alckmin está formando aí o seu secretariado e, lógico, temos um novo secretário da Segurança aqui em São Paulo, é o chefe da Polícia Civil de São Paulo, iniciou o seu trabalho com uma declaração polêmica. Youssef Abu Shahin, cuidado, hein? Isso não tem nada a ver com islamismo árabe, cuidado. 51 anos, tomou posse nesta segunda-feira e defendeu maior punição para jovens infratores. Então ele disse essa frase, que é considerada uma frase polêmica, né? Chamando os menores de agente 007, porque eles têm licença para matar, ok? Acompanha isso de pertinho. Outro assunto, jovem negro corre 5 vezes o risco do branco de ser morto no Nordeste. Os dados preliminares do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade, 2014, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pedido do governo federal, mostra que os homicídios entre os jovens brasileiros têm sim, ele tem cor. Então isso já não é mais nenhuma novidade. Eu tenho mesmo falado aqui o ano passado, 2014, por mais de uma vez eu falei aqui no top, da grande probabilidade do jovem negro ser morto é muito mais fácil do que o jovem branco. Inclusive, lembrei vocês aqui que o fato do jovem negro, aquele que está na criminalidade, ele morre por arma de fogo. Por quê? Isso principalmente é vítima de bala, enquanto que o jovem branco que entra para a criminalidade morre por causa de acidente de automóvel, ou moto, ou por causa da utilização exagerada de drogas. Então, é lógico que isso não deve ser novidade para algumas pessoas que têm acompanhado aqui o nosso trabalho. Mas é importante que você lembre disso, isso é um dado recente, inclusive a Paraíba é o estado onde o jovem negro tem a maior probabilidade de ser morto, é 13 vezes maior que o jovem branco. Isso na Paraíba, o negro tem 13 vezes maior probabilidade de morte do que um branco. No Nordeste, em geral, esse risco é 5 vezes, como já foi dito aqui pelo texto. No Brasil, 2,5 vezes maior que o jovem branco. E no Sudeste, aqui onde estamos, é 1,8 a probabilidade maior do jovem negro ser morto. Ao todo, nos últimos 5 anos, houve um aumento de 21% da morte de jovens negros no Brasil. Então, para você que defende, por exemplo, a pena de morte, já dá para dormir mais tranquilo, né? Já foi instalada faz tempo. Isso tudo depende, lógico, da cor do criminoso ou do cidadão. Fechado? Top Atualidades, entrando aí na sua tela Brasil Sociedade. Sacolinhas comuns saem dos supermercados em fevereiro. As sacolinhas comuns serão banidas dos supermercados paulistanos até 5 de fevereiro. No lugar delas, entra uma embalagem de cor verde, de material de origem vegetal, que é a base de cana, né? E obrigatoriamente só pode ser reutilizada para coleta seletiva. A cobrança ou não das sacolas ficará a critério dos mercados, como ocorre atualmente. A Prefeitura afirma que está proibido o uso das sacolas de cor verde para o lixo orgânico ou indefinível. A fiscalização do uso das sacolas verdes será realizada pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Então está aí uma boa notícia para o nosso meio ambiente, né? Sempre é uma boa, sempre é louvável uma tentativa como essa
no caso aqui das sacolas, elas terem realmente origem orgânica, porque, lógico, isso, quando vai aí para os aterros sanitários, vai se decompor mais rapidamente. Legal? E vamos à resolução do desafio da semana passada. Leia com atenção. Venezuela, inflação e escassez. A Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, mas enfrentava dificuldades antes mesmo da atual queda de preços. Críticos atribuem esses problemas à má gestão dos recursos. Na semana passada, o chanceler do país, Rafael Ramírez, pediu uma reunião emergencial da OPEP para elevar o preço acima dos $100 barril. Alguns acreditam, porém, que a Venezuela precisaria de preços a $120 o barril para seguir financiando os elevados custos de seus programas sociais. O país já vive inflação galopante, ao redor de 50% ao mês, estimulada pelo controle cambial exercido pelo governo, o qual criou um forte mercado negro e provocou a escassez de diversos produtos em supermercados. O presidente Nicolás Maduro insiste, porém, que a queda de preços não prejudicará a economia venezuelana. O preço vai chegar a seu piso e subir de novo. A Venezuela seguirá com seus projetos sociais, declarou. Sobre a Venezuela, aponte a frase incorreta. Letra A. A Venezuela é membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e sua fundadora. B. Atual membro do Mercosul, o país fundador do bolivarianismo está suspenso do bloco conforme decisão do Brasil, Argentina e Uruguai. C. Pesquisas técnicas mais recentes apontam o país de como o detentor da maior reserva de petróleo comprovada do mundo, mas, ao mesmo tempo, não figura entre os 10 maiores produtores de petróleo do planeta. Letra D. Seu maior comprador de petróleo são os Estados Unidos, que, ao mesmo tempo, é apontado como seu maior inimigo político. Letra E. Nicolás Maduro tem se aproximado da Rússia e da China. Essa aproximação visa sair da influência econômica exercida pelos Estados Unidos e apontada como perigosa pelo governo atual. Muito bem, então, candidato. Vamos ver se você acertou? Resposta do desafio, alternativa B de bola. Isso, então, como você está vendo aí, não é? A Venezuela, lógico, ela não está suspensa do Mercosul. A suspensão cabe ao Paraguai. Então, importante lembrar aqui, isso aí você tem o texto explicativo e vai ter aqui o meu também. Lembrar que a Venezuela entrou no Mercosul em 2013, logo após a suspensão do Paraguai por causa do impeachment, feito aí em algumas horas do ex-presidente Fernando Lugo. Isso quando houve, então, o impeachment do presidente, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram suspendendo o Paraguai do Mercosul. Essa suspensão, ela vigora até os dias de hoje. Mas cuidado, então ao invés de 4 membros do Mercosul, não, agora são 5, incluindo a Venezuela. Mas lógico, a alternativa B está errada, porque a Venezuela não está suspensa do Mercosul. Importante também lembrar o seguinte, aproveitando aqui um gancho, Nicolás Maduro está viajando. Viajou para a Rússia, viajou para a China e viajou para o Irã. O país precisa urgentemente de financiamento, precisa de caixa, é isso que Nicolás Maduro está fazendo, e também precisa de apoio para que a OPEP pare de manter uma alta de produção de petróleo que faz com que os preços do barril caiam. Então, acompanha isso também e espero que você tenha acertado aqui o desafio. E finalmente vamos ao desafio dessa semana. Após longos 12 anos de fechamento, o monumento foi reaberto para visitação. Repaginado e a salvo, a obra de reforma custou aos cofres públicos
a quantia de 11,5, quase 11,5 milhões de reais. Foram executados projetos de combate a incêndios, infiltração e reformulação da iluminação. Todo monumento é simbólico. Possui um obelisco de 72 metros e uma cripta com restos mortais de 713 ex-combatentes. O obelisco do Ibirapuera é um monumento que guarda a memória dos, letra A, soldados da FEB, Forças Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45. B, revolucionários que lutaram contra o regime militar no Brasil, entre 1964 e 1985. C, combatentes paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932. Letra D, combatentes paulistas que lutaram contra a tentativa de golpe, conhecida como Intentona Comunista, de 1935. E letra E, soldados paulistas da FEB, que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 6 a 12 de janeiro. Esperando que você tenha gostado, esperando, como sempre, que tenha sido útil e espero ver você na segunda-feira que vem. Grande abraço e até o próximo.